E aí galera, beleza? Mais uma aula show de bola de conceitos iniciais. Você tá no Pega o Bizu. Pessoal, o Pega o Bizu são 3 aulas toda semana, então por isso que é importante você, além de se inscrever no meu canal, lógico, ativar o sininho para que todo o conceito chegue até você. São conceitos completos, detalhados, que você vai entender, ok? E nessa aula nós vamos ver 2 conceitos importantíssimos que o aluno sempre confunde. De onde veio, para quem serve, e aqui eu vou dar o bizu completo para você. Você vai ter uma noção geral do que tem isso aqui, dissociação versus ionização. Antes de iniciarmos, pessoal, não esqueça que a gente está sendo patrocinado pela minha plataforma show de bola, top, químicaspecex.com. Se você quer paramilitar para SpaceX, se você quer um curso de química completo, com mais de 90 videoaulas, com lista de exercício, com provas, com cronograma de estudo, com tira do WhatsApp, esse é o seu lugar. Vai lá, clica na descrição do vídeo, dá uma visita. Se você não quer, compartilhe com quem quer, ajude o canal a crescer, ajude essa plataforma a ganhar corpo, porque é difícil, mas ela é sensacional. Você vai adorar, beleza? Então tá bom. Pessoal, então vamos entender. Primeira coisa, dissociação e ionização são reações. São reações químicas, geralmente na presença de um solvente, para que eu possa fazer essa reação acontecer. Geralmente, pessoal, o solvente que a gente utiliza é a água. Então já vou colocar aqui a água. A água tem uma capacidade de fazer essas 2 reações ocorrer. Onde? O que é dissociação? Primeiro, onde ela ocorre compostos iônicos. Então é importante aqui você entender a tal da ligação iônica. A tal da ligação iônica é quando um metal se liga com a metal, ok? Ou seja, o metal, pessoal, eles têm a característica de doar elétrons, por isso que eles ficam positivos. E os ametais têm a tendência de receber. Então, por exemplo, o sódio, que tem 1 elétron na camada de valência, e o cloro tem 7, esse elétron aqui, ele migra, ele vem para cá. Ou seja, o cloro pega o elétron do sódio. Essa interação, essa força que o cloro faz é tão grande que ela arranca esse elétron. Aí você tem o sódio, que fica sem elétron nenhum da camada de valência, então ele fica com carga positiva, porque ele perdeu 1 elétron. E o cloro, ele fica com os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tinha 7, roubou 1, ficou 8. E ele fica, negativo. Pessoal, positivo com negativo, ocorre o quê? Uma atração. E ocorre, pessoal, separação dos íons, principalmente em sais e bases. Nós temos ali o sal mais famoso, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Pessoal, o que eu tenho que ver por trás quando eu olho essa molécula? Que aqui já existe íons. Íons já existe. Por quê? Porque vem de uma ligação iônica, ela já existe esses íons. Então, quando eu coloco na água e essa água faz isso aqui, Na+, aquoso agora, porque está em meio de água, mais o cloro menos, o que acontece? Pessoal, esses íons já existiam antes. A água só fez separar os íons. Positivo de um lado, negativo do outro. Então isso aqui é uma equação de dissociação. É uma separação. Dissociar significa separar. E eu só consigo separar aquilo que já está pronto. E aonde está pronto? Nas ligações iônicas, que as cargas já estão prontas, ok? Então isso é equação de dissociação iônica. Agora, quando eu vou para ionização,
Ocorre compostos covalentes, ligações covalentes, moleculares. É a mesma coisa, tá? Ligação covalente, ligação molecular é a mesma coisa. Pessoal, eu tenho aqui, ó. Como eu identifico uma ligação covalente? O hidrogênio, ele tem uma característica de ser ametal. Por quê? Porque a tendência dele é receber elétrons. E o cloro também, ele tem uma característica de ametal, como a gente viu, porque ele também recebe. Então os dois vão querer receber. E eles precisam se ligar, então eles vão compartilhar os elétrons. Deixa eu colocar aqui, ó. Eles vão compartilhar. Ou seja, a força, a interação do cloro com o hidrogênio não é forte o suficiente para esse cloro arrancar o hidrogênio, o elétron do hidrogênio. Ou seja, então não tem formação de cargas. Não existe aqui. Aqui existe por quê? Porque a diferença de eletronegatividade, pessoal, a base da ligação é isso. O que é eletronegatividade? É a tendência dos átomos puxar os elétrons para ele em uma ligação química. Então, por exemplo, o cloro, a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o sódio é tão forte, é tão grande, que o cloro consegue arrancar. Aqui, essa diferença, ela não é tão forte. Então, ela não consegue arrancar. Então, não tem formação de cargas. Professor, eu já vi positivo e negativo nessas moléculas. Sim, tem positivo e negativo, mas não são cargas. São polos. Sabe por quê? Porque o cloro, olha aqui, ó. O cloro, ele tem a tendência de puxar os elétrons mais para ele. Então, olha o que ele vai fazer. Olha que show de bola que você vai aprender aqui, ó. O que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele puxa esses elétrons que estão na ligação mais para ele. Então, ele fica com um polo negativo, eu represento com essa letra grega. Consequentemente, o hidrogênio fica com polo positivo. Ou seja, pessoal, apresentou polos e não cargas. Cargas é quando eu retiro o elétron e eu fico com falta de elétrons. Positivo. E o outro recebeu esses elétrons. Então ele é negativo. Aqui não existe formação de cargas, existe formação de polos. Ok? Então presta muita atenção nisso. Tá? Eu não vou discutir muita eletronegatividade aqui não, tá? Eu vou discutir mais isso aqui. Aonde ocorre ligação? Aonde ocorre a ionização? A ionização ocorre mais em ácidos. E, olha o detalhe, ocorre a formação de íons. Sabe por quê, pessoal? Porque é o que a gente acabou de ver. Não existe cargas aqui formadas. Por quê? Porque é típico das ligações covalentes, típico dos compostos moleculares. Então, os compostos moleculares se ligam através da ligação covalente. Então, não tem cargas. Então, quando eu coloco em água, o que a água fez? Ela fez esses dois compostos produzir cargas. Então, ionizar significa formar cargas. Então, essa é a base da diferença, tá? Belezinha? Então, vamos fazer um resumo aqui bacana antes de ir para o final. Pessoal, primeiro, separar cargas significa dissociar. E eu só separo aquilo que já existe, tipo das ligações iônicas. Onde encontro ligações iônicas, sais e bases. Então, nos sais e nas bases, eu espero que eu encontre o quê? Dissociação. Ionização ocorre o contrário. Não separa, ocorre a formação. Ou seja, se está formando é porque antes não existia. E se não existia, é tipo de uma ligação covalente, que não há formação de cargas, e sim de polos. Mas polos não entra aqui, ok? Então, esse é a grande questão. Agora, olha a atenção aqui. Olha a atenção aqui. Pessoal, nem todo composto molecular se ioniza. E aí, hein? Pessoal, antes de responder, vai na descrição do vídeo, clica lá em aula online gratuita. São mais de 40 minutos de aula
que você tem que assistir, porque lá eu pego os 8 passos para o seu sucesso, para a sua aprovação, e eu aplico nos exercícios. Diferente do que tem na internet aí, que o pessoa só fala de maneira geral e você não consegue aplicar o que a pessoa está falando. Nisso eu consigo aplicar em exercícios que eu estou fazendo. Pessoal, vale muito a pena, beleza? Se você não quiser assistir, compartilha para quem quer assistir, porque tem gente que precisa fazer isso, que não entende muito de química e precisa de uma plataforma paga, porque tem orientação, tem qualidade, é focado, é diferente. Beleza? Pessoal, vamos responder aqui? Pessoal, sim, nem todo composto ele se ioniza. Por exemplo, eu tenho aqui a glicose. O açúcar em geral, glicose, sacarose, frutose, eles não se ionizam. O que significa não se ionizar? Vou pegar a minha glicose, vou colocar em água. Lembrando que a glicose é uma ligação covalente, porque só tem a metal, ó, a metal e a metal. Pessoal, lembrando que o hidrogênio, ele de fato não é a metal. Eu estou considerando ele a metal porque ele tem a mesma característica de tentar receber elétrons, tá? Mas o hidrogênio ele não tem família. Quem já estudou tabela periódica sabe disso. Mas ligação covalente. Quando eu coloco em água, olha o que acontece. O açúcar, a glicose aqui, que antes era sólido, a única coisa que ocorreu que transformou em aquoso. Ou seja, não teve formação de íons. Ok? Então, nem sempre os compostos moleculares sofrem ionização, tá bom? E quando eu vou saber isso? É só você focar aqui, ó, nos ácidos. Os ácidos sofrem ionização sempre. E o restante, a tendência é não sofrer ionização. Existe até a experiência, né, de você ligar uma lâmpada de uma água com sal de cozinha e de uma água com açúcar. E a gente vê que a água com açúcar não liga essa lâmpada, sabe por quê? Porque ela não tem cargas. E aqui tem. Pessoal, se tem cargas, é porque de um lado eu tenho positivo, do outro lado negativo. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma DDP, diferença de potencial elétrico. É onde possibilita o surgimento ou a passagem da corrente elétrica. Beleza? Ok? Pessoal, gostou disso aqui? Pegou legal? Ok? Espero ter ajudado vocês. E até mais. E não esquece de ativar o sininho, porque senão você vai perder, cara. São 3 aulas. 3 aulas toda semana. Perde não. Falou.